Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no podcast Instituição Aprendiz. Esse é o podcast em que discutimos estratégias e dicas sobre programas de aprendizagem. Me chamo Raul Machado. Me chamo Alexandre Fernandes. E o tema de hoje, na verdade, é uma pergunta da Renata, lá de Januária, Minas Gerais. Ela pergunta: como faço para diminuir os gastos e não deixar minha associação inadimplente? Ou seja, o foco dentro de casa, que exercício ela faz? Alexandre, sua experiência sobre isso, acho que você tem muito a dizer, muito a contribuir. Obrigado, Raul. Obrigado, Renata, né? É sempre bom a gente estar respondendo aqui alguma pergunta da nossa audiência. Se você que está nos assistindo aí, né, ficar com alguma dúvida, alguma pergunta, que tem alguma curiosidade queira perguntar, fica à vontade, né, Raul? Exatamente. Aí nos comentários. E a gente lança mais um podcast falando sobre o assunto, tentando aí ajudar, né? Isso. Mas eu queria começar apresentando o Raul. Raul é parceiro antigo nosso aqui. Convidei o Raul para a gente estar gravando esse podcast porque o Raul também tem uma vasta experiência. São mais de 10 anos. Trabalhando como voluntário, dirigindo uma unidade de uma instituição, uma associação sem fins lucrativos. É uma associação na verdade, de profissionais da área de RH, né? E que a gente tem que se cotizar para fazer evento, fazer aquilo, como é que faz, patrocínio, isso e aquilo, e não é fácil, né? O Raul, sempre uma preocupação. O Raul, assim como nós, sente na pele, né? Vive na pele essa dificuldade. Exatamente, de né? tocar uma... Mas tem que fazer o exercício, né? E vamos lá, Alexandre. Então vamos lá, vamos responder a Renata. Isso. Tá todo mundo esperando. E todo mundo se pergunta, né, no fundo, será que eles não vão falar sobre isso? Vamos lá, gente, olha só. Eu acho que a pergunta da Renata veio bem a casar com esse momento, né? A gente normalmente fala muito aqui do outro lado da moeda, que é a questão de como melhorar a arrecadação, como você ter um modelo de sustentabilidade financeira para a sua instituição, né? Lógico que o que entra é muito importante, mas o que sai também é muito importante. E como gerenciar isso é desafiador, né? Exige muito planejamento, né? Deve exigir muita... Então, eu acho que para tentar ser o mais claro, o mais talvez didático possível, eu pensei em responder a Renata focando em alguns pontos cegos que eu percebo que muita instituição comete, tá? Algumas oportunidades que eu vejo aí também, e falar um pouco de processo, né? Como é que você no dia a dia se organiza para fazer essa gestão melhor, né? Ou seja, fazer o dia a dia para ter um resultado positivo, para ter um resultado... Então seria pontos cegos, processo, organização e oportunidade. Tá? Começar com um ponto cego, que eu acho que provavelmente quem está nos assistindo aí vivam isso. E eu vejo o seguinte, a gente lida com muitas instituições aqui, né, através desse canal, a gente recebe muito contato, muitas perguntas, desculpa. E, na verdade, a gente vê que um dos grandes pontos cegos para a maior parte das instituições é que há um descolamento entre o que arrecada e o que gasta. E eu vou me explicar melhor sobre isso. Normalmente a gente vê que a maior parte, hoje no Brasil, a maior parte das instituições trabalham tem um modelo de atuação, de operação, que atendem a alguma demanda social de forma permanente. Perfeito. Então, seja uma instituição que trabalha com deficientes visuais, seja uma instituição que faz acolhimento de animais abandonados, seja uma instituição que trabalha com crianças e adolescentes. Idosos, não importa. Os temas são os mais variados possíveis. O que é fato? Quando você começa esse movimento, começa uma instituição e abraça essa causa, você acaba tendo uma demanda permanente, que a maior parte desses serviços, né, estão relacionados. Porém, as receitas não seguem a mesma lógica permanente. Perfeito. Como quem recebe o serviço, quem recebe o atendimento, quem é beneficiário
no terceiro setor, via de regra, não paga. Então, via de regra, você tem lá, você mora a pessoa mora numa comunidade carente. Aqui no Rio de Janeiro a gente chama de favela. Uhum. E aí tem um projeto lá na comunidade que trabalha no contraturno da escola, com reforço escolar, com esporte, com cultura. A mãe que vai colocar o seu filho lá, né, não vai pagar por aquele serviço. Mas quer receber o serviço. Mas quer receber o serviço, e um serviço de qualidade, quer que o filho dele esteja bem cuidado. Eu estou dando um exemplo, tá, gente? Podia citar vários outros. Sim. Né? Qualquer uma dessas áreas vai seguir a mesma demanda. E aí vira um processo, sempre muito traumático, muitas das vezes traumático para a instituição, porque não tem nada mais difícil para uma instituição do que dizer não. Do que dizer que não tem mais como acolher um animal que está morrendo no terreno baldio. Do que dizer que não vai acolher um idoso que está sendo maltratado. Dizer não que não vai receber aquela criança que, se você não receber, de repente o tráfico vai adotá-lo. Então, a gente vive hoje uma realidade onde a nossa demanda de trabalho é infinita, na maioria das vezes. Com recursos findos. Mas a receita é finita. Então, assim, eu tive uma formação, Raul, só para dar esse contexto, numa instituição que nunca trabalhou com esse modelo permanente. Eu venho hoje eu dirijo a Viva Lagos, tenho quase 20 anos no terceiro setor, mas por quase 18 anos eu atuei pelo Viva Rio, fui diretor do Viva Rio, cheguei a diretor do Viva Rio, diretor de projeto, e o Viva Rio sempre atuou com programas e projetos. Como é que funciona isso? Tem uma demanda, vamos pensar que você tem um projeto para trabalhar com crianças, né? Primeira infância, formação na primeira infância da criança, reforço escolar, atividades, enfim, um monte de coisa. Você monta o projeto. Mas tem um desenho desse projeto. Você escreve esse projeto, você faz um orçamento para esse projeto, normalmente um orçamento anual, e você vai à caça do financiamento. Para o projeto como um todo. Para o projeto. Então você vai primeiro atrás da receita para depois você criar a despesa. O que você está dando exemplo? Então esse é um ponto cego. A gente normalmente cria despesa para depois correr atrás da receita. E o mais... Gente, fácil de falar, difícil de fazer. Entendeu? Mas é para vocês modelarem, para vocês entenderem essa lógica. Mas na verdade, Alexandre... Toda vez que você quiser... Você tem um atendimento hoje, só para concluir o raciocínio. E você quer ampliar esse atendimento, você quer montar mais uma turma de crianças de primeira infância, é uma creche, beleza. Desenha esse projeto, orça quanto que vai gastar num ano para aquilo e sai atrás de apoio. Perfeito. E aí faz uma listinha de espera com pai, com mãe, ó, nós estamos correndo atrás aqui, quem souber, a comunidade ajuda, vai ser com financiamento público. A gente não gosta de financiamento público, mas não tem nenhum crime ser financiado pelo público. É só perigoso, só mais arriscado. Mas está tudo certo. Para atender a criança, vale qualquer coisa lícita, né? Então você desenha o projeto, faz orçamento, corre atrás daquele apoio para aquela nova despesa. Do que você simplesmente está recebendo novos alunos, novas crianças, novos animais. Ou seja, repito, fácil de falar, difícil de fazer. Mas você, na verdade, está pedindo para o gestor da instituição, não é que ele não vai atender, mas ele se planejar, fazer um desenho de qual a sua capacidade de atendimento, para aquilo, quando estiver se exaurindo, ele poder correr o pires. Perfeitamente. Porque, veja bem, eu conheço muitas instituições, Raul, que durante muitos anos ficaram meio que... eu vou usar um termo aqui que não é o adequado, talvez, tá? Mas peço desculpa aí quem não gostar, mas ficaram viciados, se tornaram dependentes do financiamento público. Então, se apoiaram na subvenção pública, no financiamento público, que é muito... Tem instituições que eu conheço que ficaram 30 anos, né? Todo ano renovando, muda governo, muda prefeito, muda isso, continua renovando.
problema disso aí é que hoje a gente está num momento do nosso país que o poder público não está conseguindo pagar as suas próprias contas. Imagine fazer subvenção. Então, vira aquele cobertor curto. O gestor cobre um lado e descobre o outro. Então, você precisa cada vez mais depender menos desse tipo de modelo de desenho. Ser mais independente, né? Exatamente, ter mais o que a gente chama de autossuficiência. Suficiência. Então, eu queria deixar para os nossos colegas aí de terceiro setor essa sacada, essa dica, para vocês poderem pensar sobre isso. Antes de criar despesa, procura criar receita. É aquilo que você tem falado, fazer o bem... Não tem preço, mas tem custo. Então, antes de qualquer coisa, pense no custo, programe-se, como eu vou conseguir esse valor. Exatamente. E aí você pode ir atrás de pessoa física, pessoa jurídica, procurar empresas, fazer rifa, fazer festa, fazer bingo. Aí a criatividade para atender seu propósito, né? Atender a missão da instituição, vale qualquer coisa que seja lícita. Sim. E não tem nenhum problema com relação a isso. Agora, um outro problema que eu vejo muito grande nas instituições que a gente, de alguma forma, acompanha, Raul, tem a ver com processos. Tá? Tem muita instituição que é muito baseado em trabalho voluntário, tem muita instituição que não tem uma estrutura tão organizada, tão profissional. Então, eu vejo que é muito comum, espero que não seja o seu caso, um certo descontrole financeiro. E, veja bem, é aquilo que você falou, fazer o bem não tem preço, mas tem custo. Exatamente. Então, não adianta que só de boa intenção a gente não vai transformar o nosso país. A gente precisa de ações reais, lá no campo de batalha, atendendo as pessoas, atendendo as causas, transformando a vida das pessoas. Para isso, você precisa de recurso, não tem outro jeito. Então, assim, é muito importante você ter esse cuidado no planejar, o famoso, né, círculo da administração, da gestão, PDCA. Planejar, agir, controlar. Porque está em inglês, né? P de plan, de planejar, de fazer, né? Controlar. PDCA. C de controlar, não é nem de controlar, é de checar. De checar isso. Né? E o A de adaptar. Então vamos lá, que ficou meio confuso aqui, a tradução não foi bem... A tecla SAP falhou. Mas vamos lá. É muito importante você estar sempre com seus números muito claros. E não precisa de ser nenhum gênio da matemática para isso. Qualquer dona de casa, né, que controla as finanças de casa, sabe quanto é que é o salário que o marido recebe, que ela tem, a renda da família, quanto que gasta de gás, de aluguel, de luz, se o filho está demorando, o filho adolescente está demorando um pouco mais no chuveiro elétrico, ela vai bater na porta e vai chamar na chincha, enfim. Então é você controlar o básico. E quando você fez esse orçamento antes, você pode monitorar isso mais fácil. Quantos atendimentos eu vou ter, se for o caso? Então, se você faz um planejamento de orçamento do ano da instituição, por exemplo, e aí você tem mês a mês com a sua previsão de despesa, aí a luz aumenta e você não tem controle que a luz aumenta. Verdade, você não tem controle que a luz aumenta, mas você tem controle que no dia que não está tão quente, você abre a janela, que... Desliga o ar-condicionado, o ventilador. Isso, de manhã cedinho, de repente... Tem uma hora que não precisa... No meio do dia, de repente, você pode desligar algumas luzes, entendeu? Então, você vai focar naquilo que você tem controle. Mas é importantíssimo, e espero que quem esteja nos assistindo esteja fazendo, é você controlar esse dia a dia. Num ambiente de escassez, quando você está com escassez financeira... O que é quase sempre, né? O que é quase sempre no terceiro setor, você precisa ser muito criterioso, ser muito dedicado com relação a esse cuidado
do miudinho. Qualquer real conta, qualquer real pode fazer falta. Isso tem sido até um exercício das próprias organizações empresariais, do controle de forecast, de orçamento, Sim. Né? Cada vez mais, né? Sim, sim. E como a gente defende aqui que as instituições nesse novo milênio, né, já nesse novo século, precisam cada vez mais se profissionalizarem, o terceiro setor está cada vez se aproximando mais do 2,5, né, podendo se apropriar. Eu brinco sempre falando, Raul, que o terceiro setor, de um lado, tem a iniciativa privada e do outro lado tem o poder público. E a gente está num ambiente, num local, onde a gente está meio que vamos dizer assim, numa coisa meio ambígua. Porque, por natureza, as instituições do terceiro setor são instituições privadas de interesse público. Você atende uma causa que é de interesse público. E aí, nesse ambiente, você precisa se apropriar do que cada um dos outros setores tem de melhor. Então, eu diria que do setor público, a gente precisa se apropriar dessa aptidão por pensar no coletivo, pensar na sociedade, pensar nas causas, pensar no próximo, que essa é a natureza, na essência do setor público. Por mais que às vezes esteja isso desvirtuado. Mas a natureza do setor público é cuidar de todos, é essa coisa de você estar olhando para o... Ser servidor. Né? Servir, né? Servir. Do outro lado, você tem a iniciativa privada que tem um foco muito grande em eficiência, produtividade, controle, atendimento, qualidade no atendimento, entendeu? Resultado. E aí tem muita coisa boa que a gente pode se apropriar do mercado empresarial. Sim. Entendeu? Para você ter uma instituição enxuta, eficiente, que tenha planejamento, que tenha controle, organização, porém que tenha essa vocação pelo social, essa vocação em servir, em atender o próximo e tudo mais. Entendeu? Perfeito. E por fim, como eu falei, Raul, a gente tem aí oportunidades. Bastante oportunidade. Que eu não posso deixar passar em branco, já que esse é um podcast Instituição Aprendiz, e nesse podcast a gente discute estratégias, dicas, sacadas sobre programas de aprendizagem, porque hoje, nesse campo árido que virou o terceiro setor, aonde a gente tem sido muitas das vezes injustamente, o terceiro setor como um todo, acusado quase que de se fazer parte de uma organização criminosa. Exatamente. Né? Então existe uma onda aí de preconceito que a gente tem que combater. Eu tenho muito orgulho das escolhas que fiz em termos de carreira, de trabalho, não me arrependo de resultados, nada. né? Eu acho que esse é muito importante, né? O resultado que o terceiro setor entrega para a sociedade. Então, né? E aí o que acontece? A gente precisa, nesse campo árido, né, vamos dizer assim, procurando as pedras preciosas, vamos dizer assim, as plantas raras, aquilo que não que nesse campo árido, onde as instituições estavam acostumadas a bater lá na secretaria, na prefeitura, no governo do estado e conseguir um apoio fácil, relativamente fácil, vamos dizer assim. Tem muitos editais na rua, e isso cada vez está mais escasso. Você tem que encontrar a sua pepita preciosa, a sua pedra preciosa. A gente encontrou há 13 anos atrás. Em 13 anos atrás a gente encontrou um modelo que é financiado por empresas privadas, tá? Que não depende do setor público, não é financiado pelo setor público, nem depende daquela incerteza das doações, dos patrocínios, e gera o que eu acho que deveria ser o maior objetivo de toda instituição, um modelo de financiamento que gera receita mensal recorrente. E aqui eu preciso explicar um pouquinho para quem está nos assistindo o que de acha isso, né? Receita mensal recorrente.
Então, imagino que quem esteja nos assistindo aí, de repente assina o Netflix, de repente tem um filho que está matriculado numa escola de inglês, ou tem um filho que está fazendo uma escola particular, uma dança, ou tem um plano de saúde. Então imagina você que está do outro lado tem condição, não é todo mundo que tem. Sim. Hoje é uma minoria no nosso país, condição de bancar para sua família um plano de saúde. Plano de saúde é que nem seguro de carro, né? Você paga torcendo para não precisar usar. Exatamente. E aí você paga aquele plano de saúde e aquele plano de saúde é uma despesa que você vai estar lá no seu orçamento todo mês, né? Ad eterno, né? Ad eterno e todo mês. Porque se você pensa assim, se você tem condição de pagar, você pensa, pô, vou tirar o plano de saúde da minha família, do meu filho, da minha esposa, entendeu? E daqui a pouco tem um problema, precisa internar, um sinistro, alguma coisa, entendeu? Como fazer? Como fazer? Você comprou um carrinho com aquela dificuldade e aí você, pô, não vou botar no seguro, vou gastar mais não sei quanto por mês de seguro. E se ocorreu? E se ocorrer um sinistro, se roubarem o carro, perdi tudo. Então, assim, receita mensal recorrente é aquela receita que todo mês a seguradora, o plano de saúde, a Netflix, né, recebe dos seus clientes. Usando ou não usando. No nosso caso aqui... Eles usam. E bem. O programa Jovem Aprendiz, que são os programas de aprendizagem, geram esse mesmo desenho financeiro de financiamento. Né? Por quê? Porque a gente assina contrato com as empresas. As empresas, eu acho que depois vai ali um capítulo só para falar disso, um podcast só para falar disso. Mas só dando uma pincelada geral, as empresas que têm aquela obrigação de cumprir cota de jovem aprendiz, e quem não sabe bem o que é isso, assiste os outros podcasts mais antigos, tem o podcast número 1, eu falo muito sobre isso e tudo mais. Mas vamos lá. As empresas têm uma obrigação de cumprir jovem aprendiz, e elas precisam que esse jovem esteja matriculado num programa de aprendizagem, e os programas de aprendizagem são feitos pelas instituições sem fins lucrativos que têm autorização do Ministério do Trabalho, do antigo Ministério do Trabalho e Emprego. E aí feito o contrato com a empresa vai matricular jovens, a cota que ela tem é 1, é 5, é 10, é 20, é 50 jovens, a cada caso é um caso. E a partir desse momento, todo mês, a empresa vai te remunerar pela prestação de serviço. Pelos jovens que estão matriculados. Os jovens vão fazer um curso, você faz um acompanhamento dos jovens, aí quem quiser saber mais, é bom aí assinar o canal aí, se você está vendo no YouTube, né? Seguir a gente nas redes sociais. Vai ter todas as dicas, tudo certinho. Fica ligado se você quer saber mais sobre programa de aprendizagem. Então, eu acho que hoje não é só programa de aprendizagem, existem outras oportunidades. Sim, eu por exemplo, tenho exemplo comigo mesmo, né? Dentro, você vai fazer um evento, um fórum sobre assunto trabalhista, de recursos humanos, etc. e tal. Bom, como é que nós vamos fazer? Nós não vamos cobrar, é aquilo, né? Mas tem custo, eu preciso do hotel, preciso da logística para o palestrante, essas coisas todas. Como é que eu pago isso? Como é que a gente faz? Né? Aí você tem modelos mistos, né, que vêm de uma receita recorrente daqueles que colaboram, dos associados, mas também tem eventos que você precisa fazer. Né? Foge um pouquinho disso, mas você tem que buscar patrocínio, etc. e tal. Ou seja, se planejar antes é importante, vamos fazer, tem uma audiência, né? Como é que a gente vai trabalhando? Exatamente aquilo que você falou, faz o orçamento, verifica o que você vai gastar, quanto é o hotel, quanto é que é o coffee break, quanto é que é isso, quanto é que é aquilo, e aí faz. Quem se dispõe a patrocinar ou não por causa disso, daquilo. Né? Então, e aí você vê que tem vários modelos. O modelo lá da BRH, um desenho de receita recorrente, são os associados. É um tipo de recorrência que, dependendo da instituição, isso casa, né? No caso lá, que é uma instituição voltada, uma associação voltada para profissionais da área de recursos humanos, isso casa muito bem, tá? Mas
nem todas as instituições têm essa possibilidade. Sim. Né? Então, assim, eu vejo que o programa, voltando a falar do programa Jovem Aprendiz, porque é que nem aquela cachaça curtida no barril de carvalho, né? De mais de 20 e eu não anos. eu não sou de tomar cachaça, não, é só pela analogia. Eu sou muito apaixonado pelo programa de aprendizagem, pelo que ele consegue prover para a instituição. Então, hoje aqui, só para dar esse exemplo para quem está nos assistindo, a gente tem empresas parceiras que atuam com a gente há mais de 10 anos, 12 anos, 13 anos já, todo mês nos remunerando para fazer esse trabalho. E aí vale outro ponto cego que eu encaixa bem agora, que muita gente me pergunta: Alexandre, como é que você consegue apoio de empresa privada? Eu tenho dificuldade de conseguir que as empresas aqui do meu município apoiem os projetos. E aí tem um ponto cego que eu acho que é muito bom para quem está nos assistindo perceber, que é o seguinte: não adianta você procurar as empresas para resolver o seu problema financeiro. Isso pode funcionar uma vez, aqui ou acolá, mas não funciona por 10 anos. Entendeu? Como é que você consegue uma parceria com alguma empresa por 10 anos? Quando você resolve um problema da empresa. Atendendo a empresa. Atendendo a empresa. Então, se você atende uma demanda real da empresa, aí a coisa tem muito mais perenidade, aí a coisa tem muito mais longevidade. Credibilidade, você constrói a confiança, essa aí, ponte, essa confiança, né? Que a empresa aí se pergunta: eu vou deixar o programa com essa instituição que me atende bem, eu não tenho nenhum problema para me aventurar? Né? Solidifica isso, né? Eu acho que isso é muito importante. E você falando essa questão de não ter problema, né? Eu lembro sempre que, só fazendo um parêntese aqui, se vocês me permitem, a gente tem muitos números, né? Você, quando trabalha com muito controle, organização, você vai colecionando números. Então a gente, por exemplo, hoje atende 88 empresas, a gente tem mais de 500 jovens matriculados, a gente tem empresas que estão com a gente há mais de 10, 12, 13 anos, mas o número que eu mais me orgulho nesse trabalho aí que a gente já faz há quase 15 anos é o número 0. É 0 passivo trabalhista com jovens na Justiça do Trabalho, é 0 problema com o Ministério Público, Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho, entendeu? Por conta desse compromisso, essa transparência, essa compromisso, dedicação, né? E outra coisa que eu vejo também que é muito importante é que alguns dos executivos de hoje, analistas que trabalham com a gente, já foram aprendizes. Sim. Né? E aprendem o caminho, né? Eu acho que isso é muito... É o que a gente constrói. Isso. Né? Isso tem que ser feito com muita dedicação, com muita boa vontade. Eu acho que isso é muito importante. E para voltar à pergunta de origem da Renata, né? Para a gente tentar dar um fechamento aí, Renata. Renata, não tem mágica, não tem fórmula mágica. O que tem é muito comprometimento, muito amor àquilo que você faz, muito senso de propósito, de ideia de legado, o que você quer deixar para a sociedade, né? Muito compromisso com a missão da instituição, e o resto são ferramentas. Eu acho que, na essência, o que tem que nos mover é o impacto que você vai criar na sociedade, a transformação social, aquela criança que você vai disputar com o tráfico e te trazer ele para a luz, trazer ele para um caminho do bem. É aquele animal abandonado que você vai salvar, aquele idoso que você vai acolher. Então, é por isso que a gente está aqui. É isso que nos move a estar aqui. E aí, você, para ter poder trabalhar com a sua instituição com dignidade, você precisa dessas ferramentas. Cuidado com os pontos cegos. Trabalha muito com essa ideia de planejamento, orçamento, controle. Vigia as contas, quanto que está gastando, quanto que está saindo, a conta desse mês foi quanto. Eu olho as contas da instituição que eu dirijo todo dia.
há 15 anos. Todo dia, na minha rotina, eu olho as contas da instituição. Entendeu? Isso é fundamental no longo prazo. E, por fim, acha a sua pedra preciosa. Tá? No nosso caso, é o Jovem Aprendiz. Se você quer conhecer mais sobre esse programa e por que ele é tão precioso, por que ele é tão poderoso, acompanhe a gente nas redes sociais. Perfeito. Ok, obrigado a todos, obrigado Alexandre por esse bate-papo. Eu acho que mais uma vez a gente conseguiu mostrar aí a nossa cara, mostrar o nosso propósito, né, e tentar ajudar as instituições. Forte abraço. Valeu, gente.